A lua estava coberta por nuvens espessas naquela noite em Jerusalém. O vento soprava pelas ruas estreitas da cidade antiga, fazendo as tochas presas nas paredes de pedra balançarem lentamente. As sombras dançavam nas muralhas como se algo invisível estivesse se movendo entre elas. No centro da cidade, erguia-se o grande templo, um lugar que deveria ser sagrado, mas não naquela época. O rei que governava Judá era um homem temido até pelos próprios servos, Manassés. Durante anos ele havia feito coisas que nenhum rei de Israel ousou fazer. Altares estranhos haviam sido levantados, rituais proibidos eram praticados nas colinas e até dentro do templo sagrado, coisas sombrias aconteciam. As pessoas cochichavam nas ruas. Diziam que a cidade já não era a mesma. Diziam que algo pesado havia caído sobre Jerusalém. Naquela noite, o rei caminhava sozinho dentro do palácio. Os corredores estavam silenciosos, silenciosos demais. Manassés não conseguia dormir. Algo estava errado. Desde o pôr do sol, ele sentia como se estivesse sendo observado. Não por soldados, não por homens, mas por algo que ele não conseguia explicar. Ele tentou ignorar aquilo, mas então ouviu um som, passos, lentos, arrastados, ecoando pelo corredor de pedra. O rei virou rapidamente. Não havia ninguém. Apenas o vento passando pelas janelas abertas. Manassés franziu o rosto e voltou a caminhar. Então o som voltou, mais perto. Dessa vez parecia vir de trás dele. Ele se virou outra vez. Nada. Mas algo estranho aconteceu naquele momento. As tochas nas paredes começaram a apagar uma por uma, como se uma força invisível estivesse passando pelo corredor. A escuridão começou a dominar o lugar. O coração do rei acelerou. Ele tentou chamar os guardas, mas sua voz falhou. Então, no fim do corredor, algo apareceu. Uma sombra, alta, imóvel. Não era possível ver seu rosto. Apenas um contorno escuro parado ali. Manassés sentiu um frio subir pela sua espinha. Ele tentou se convencer de que aquilo era apenas um truque da luz. Mas então, a sombra se moveu. Devagar, em direção a ele. O rei recuou alguns passos. A escuridão parecia se espalhar pelo chão como uma neblina negra. E então, uma voz ecoou no corredor. Uma voz profunda, antiga. Manassés. O rei congelou. Ninguém ousava falar com ele daquele jeito. Mas aquela voz não parecia humana. Ela continuou. Você encheu esta cidade de sangue. O vento começou a soprar mais forte pelas janelas. As cortinas se agitavam violentamente. O rei gritou. Quem está aí? Nenhuma resposta imediata. Apenas o eco da própria voz voltando pelas paredes do palácio. Então, a figura deu mais um passo. A luz de uma tocha ainda acesa iluminou parcialmente seu rosto. Mas aquilo não parecia um homem comum. Era como se fosse uma presença, uma lembrança viva das coisas que o rei havia feito. A voz falou novamente. Você virou o coração do povo para a escuridão. Manassés começou a sentir algo que não sentia há muito tempo. Medo. Medo verdadeiro. Pela primeira vez em anos, o rei percebeu que todo o poder que possuía não podia protegê-lo daquela presença. Ele caiu de joelhos. A escuridão ao redor parecia respirar. Então a voz falou pela última vez. Seu reino cairá, e você conhecerá o peso das suas escolhas. Naquela mesma noite, mensageiros chegaram correndo ao palácio. Exércitos inimigos estavam avançando. Pouco tempo depois, Manassés seria capturado e levado como prisioneiro para uma terra distante. Mas aquela noite nunca seria esquecida. A noite em que um rei poderoso percebeu que nenhuma coroa, nenhum exército e nenhum palácio pode esconder um homem das consequências das suas próprias ações. E alguns dizem que, durante muitos anos depois, os guardas do palácio ainda ouviam passos ecoando nos corredores vazios, como se as sombras daquela noite nunca tivessem ido embora.